Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Provavelmente você já ouviu esse texto, ou até mesmo já leu na sua igreja. Muitas vezes nós vemos esse texto sendo falado ou colocado em campanhas nas igrejas com uma ideia, dando uma ideia à igreja de espiritualidade, como se fosse uma ordenança de Deus para a igreja se santificar, para ela estar com Deus, para ela se santificar, se separar do pecado, para ela viver com Deus. Mas você sabe onde está esse texto? Você sabe o que esse texto está se referindo? Eu gostaria de falar com você, está lá em Amós, esse texto. Amós foi um homem que trabalhou com bois. Amós ele foi do reinado de Judá do sul e ele profetiza contra o reino do norte há mais ou menos 750 anos antes de Cristo, antes deles irem para a Babilônia, sofrer o castigo de Deus. Essa palavra Deus traz a Amós repreendendo o povo de Israel sobre o castigo que Deus iria trazer a Israel por causa do pecado de Israel. No capítulo de número 4 desse livro de Amós, lá no verso de número 6, Deus vai dizer ao povo assim: fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar. E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. No verso de número 7, ele vai continuar dizendo assim: também fui eu que retive a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, a outra não teve, secou. Gente de 2 ou 3 cidades cambaleando de uma cidade a outra em busca de água sem matar a sede. E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. E aí a gente entra no verso de número 12, que é o que eu falei no início do nosso vídeo, que diz assim: por isso ainda o castigarei, ó Israel, e porque eu farei isso com você, prepara-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Esse texto é um texto de juízo, é uma fala de Deus em trazer juízo para o povo de Israel, porque eles estavam em pecado. Lá no capítulo de número 5, Deus vai declarar os pontos que Israel cometia contra Deus, contra o povo de Deus. Amós capítulo 5, verso de número 10, diz assim: vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e o forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedras, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho, pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais tribunais, em tais situações, pois é tempo de desgraças. Busquem o bem e não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Então nós vemos um povo que se declarava povo de Deus, mas que se corrompeu, que se permitiu a buscar os seus interesses pessoais. Então aqui são pessoas que prosperaram muito, Israel estava prosperando, tempo de prosperidade, mas se voltou contra o seu próprio povo, oprimiu o pobre, oprimiu o fraco, e Deus então se volta contra eles, contra aquele povo que entrou na terra prometida. Deus está falando isso com o povo de Israel. Então essa palavra, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus, não é uma palavra de santificação, não é uma palavra de esperar Deus porque você está fazendo bem. Não, ao contrário, você entende que é Deus que vai tratar contigo. Então Deus fala para o
povo de Israel nesse texto, repreendendo ele e dizendo que o próprio Deus estava castigando aquele povo por causa do seu pecado. Então, se nós entendermos e pudermos aplicar esse texto na nossa vida, vamos entender o que? Devemos fazer a vontade de Deus, cumprir os princípios de Deus, para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre nossas vidas. E quando entramos em desobediência e pecado, pode ocorrer o castigo de Deus sobre nossas vidas. Fique com essa palavra, Deus vos abençoe.